Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 24. E disse: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então, nós vemos aqui um ditado: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Ele nasceu, cresceu, viram ele criança, adolescente, jovem e não querem admitir que ele tenha sido batizado com o Espírito Santo, que ele tenha recebido o dom, que o Espírito do Senhor esteja sobre ele e o tenha transformado e capacitado. Então ele é rejeitado por essa convivência, por esse olhar tradicional, esse olhar carnal, achando que a pessoa era de tal forma na sua juventude e vai continuar sendo. Outra forma também de se rejeitar os profetas é porque as pessoas estão no poder, estão se beneficiando daquele sistema. Há desvio de verbas, há pessoas recebendo o dinheiro que deveria ir para os cofres, para a tesouraria da instituição. Eles estão intermediando, já desviando uma certa quantia para a sua própria conta, e ele percebe que o profeta não vai se juntar a ele neste roubo, nesse desvio de verbas. Então o profeta será perseguido, não será bem recebido, ele será rejeitado, e as pessoas vão querer estar lucrando até o fim. Depois até se descobre, de alguma maneira, a mentira aparece, é descoberta, mas aquelas pessoas simplesmente partem para o novo líder e talvez até repetindo os mesmos sistemas, os mesmos métodos para cometerem alguns crimes e roubarem e se desviarem da verdade, da justiça. Mas o profeta que tem o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma visão da glória de Deus, do reino de Deus, do tesouro no céu. E ele não está interessado nesse tesouro terreno que a traça corrói, a ferrugem consome, é roubado e que se rouba e que se vai levar ao inferno, vai levar à condenação, esse dinheiro mal adquirido. Mas as pessoas só creem realmente, eles podem dizer que creem no reino de Deus, mas na verdade, pela sua prática, eles querem o lucro deste mundo, é tudo que eles entendem que tem valor, são como Esaú. Mas já estão na liderança de igrejas, de denominações, de instituições. É por isso que nós temos dito aqui, que é a pessoa batizada com o Espírito Santo, com frutos, com testemunho de honestidade, de sinceridade, de serviço a Deus, de boas obras. Este é que deveria estar na liderança. Mas, de qualquer forma, Deus coloca na liderança, de uma forma ou de outra, terão que ouvir a palavra daquele que Deus está levantando, pois Deus vai dando força, vai capacitando, vai dando sabedoria, vai dando direção, como Jesus vai crescer, vai falar, vai anunciar o Evangelho, vai realmente morrer e ressuscitar lá em Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, e vai ao céu, e de lá vai derramar o Espírito Santo. Então não tem como deter a obra de Deus, não tem como deter a obra do Espírito Santo. Versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então aqui Jesus já está dizendo que não importa que eles estejam ali no ambiente de Israel, da herança de Abraão como pai, ou de Moisés, ou de quem quer que seja, ou mesmo do templo, porque Deus está trabalhando pela fé, pelo coração, pelo temor a Deus, pela justiça, pela verdade. É por isso que haviam muitas viúvas em Israel, já nos dias de Elias, e o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Porque realmente o que Deus quer é o arrependimento,
é a transformação, é uma vida de fé, é uma vida de consagração, é uma vida de boas obras, é uma vida de luz, de sal da terra. Não é nome de denominação. Não é você dizer que seu pai é fundador da sua denominação, ou da sua igreja central, ou da sua catedral, ou que já houve alguma coisa no passado. Nada disso. O que importa é a sua obra agora, a sua vida, a sua obediência a Deus, a sua fé para ouvir a palavra de Deus e querer praticá-la com honestidade, com sinceridade. Aquele que mesmo jurando algo, dizendo, afirmando algo que venha a ser contra ele mesmo, ele mantém a sua palavra com dignidade, com sinceridade, aquele que ama ao necessitado, aquele que socorre o caído, como fez o samaritano, ou aquele que visita o preso, que visita o enfermo, como Jesus disse. Esses são benditos, são bem-aventurados. Agora, os que têm o nome de uma história do passado que o seu pai fez, não importa nada. O seu pai fez para ele. A obra de cada um dará conta a Deus pela sua vida, pela sua obra. A obra vai acompanhar cada um. Não é a obra do pai, nem do avô, nem do fundador da denominação, ou mesmo de Israel. A ninguém Elias foi enviado. Deus, o Espírito Santo, conduziu Elias a uma mulher viúva de Sarepta de Sidom. Ele está dizendo que é uma estrangeira, lá do norte de Sidom, regiões entre o Líbano e a Síria, praticamente de outra nação. Não era de Israel. Então Deus também ali, Jesus está na unção do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, e não adianta vocês aqui na sua terra requererem algum mérito de família, de templo, de história, porque Jesus vai anunciar o Evangelho para o mundo todo. Aquele que crê, que ele se arrepender, aquele que nascer de novo, aquele que for batizado com o Espírito Santo e realizar obras que glorificam a Deus, estes serão salvos. Mas os mentirosos, os ociosos, os que louvam a Deus com a boca, levantam a mão, mas não dão um passo para a glória de Deus, para ajudar o necessitado, para dar esmola, para ajudar o faminto, não adianta requerer os que está com o nome no livro de papel de uma denominação, não será salvo, não terá o seu recurso, não terá a sua ajuda, não tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que vos está preparado. O versículo 27 diz assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Então, na continuidade do ministério de Elias, vem Eliseu, porção dobrada do Espírito. O Espírito estava sobre Elias, conduzindo a obra, a visão, a direção, o que Deus queria fazer. Não estava com o rei, não estava com nenhum sacerdote, estava com o profeta Elias. E Elias passou essa liderança espiritual, essa unção do Espírito Santo. Quem lidera a obra é aquele que recebe a unção. Eliseu recebeu de Elias. Então, essa direção pelo Espírito Santo. Então, agora, Jesus já falou de Elias, agora fala de Eliseu, nessa continuidade. É como João no espírito de Elias e Jesus com porção dobrada no espírito de Eliseu, numa continuidade superior do Espírito. O que importa é a unção do Espírito, é a direção do Espírito para a obra. E a quem que o profeta Eliseu foi enviado? A quem Eliseu atendeu? Quem foi purificado? Somente Naamã, o Ciro. Então, mais uma vez, a vontade de Deus é o homem e a mulher restaurado pela conversão, pelo arrependimento, pela fé. Não é pela denominação. Não é pela história que você vai me contar do fundador que há 300, que há 500 anos atrás fez alguma coisa e você quer requerer esse direito da placa denominacional para a sua vida. Você não tem direito algum, você não fez nada, você não está fazendo nada. Você não está produzindo frutos, você não está glorificando a Deus, você não ora, você não prega, você não visita o necessitado. Então você está vazio e ninguém vai chegar de mão vazia diante de Deus, pois será rejeitado
Deus vai olhar, não vai ver obra, vai dizer, não te conheço, não vejo nada em você, você está pobre, miserável, nu. Aconselho-te que compre de mim agora, enquanto é tempo, arrependa-te agora. E volta à prática das obras, volta ao primeiro amor, pratica a boa obra para a glória de Deus. Então, no versículo 28, nós temos o seguinte: e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Então incomodou os religiosos da denominação, os fundadores da sinagoga, os que tinham uma história melhor do que José, do que Maria, do que o próprio Jesus, dizendo, então, ficando irados com aquelas coisas que Jesus estava falando, pois Jesus estava dizendo que também estava iniciando ali, eles perceberam que era isso que Jesus estava querendo dizer, que ele também não se interessava se eles iriam aceitar ou não, porque Jesus não estava ali por causa deles, Jesus não dependia deles. Jesus veio trazer a palavra de Deus, as Escrituras, para a salvação de todo aquele que crê. Jesus então vem para o enfermo, justamente, até para o estrangeiro, para o gentio. Precisa mais do que eles que acham que não precisam de nada. Estão no seu egoísmo, na sua vaidade. Então, dessa forma, eles se encheram de ira, porque Jesus estava dizendo que ia mudar a liderança, ia mudar o sistema. Então, quem está na liderança vai cair. Quem está com cargo nesse sistema velho, ultrapassado, vai cair. E Deus está fazendo algo novo, Jesus está liderando, Jesus está começando essa obra, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, e agora quem estava por baixo vai ser levantado, e quem estava por cima vai ser rebaixado. Então, quem está por cima vai tentar lutar com as suas armas, com a sua força, com o seu poder, vai tentar impedir essa obra. E desceu, e agora no versículo 29 diz assim, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Então, em nome de Deus, em nome de uma denominação, em nome de uma religião, eles acham que estão certos se matarem a pessoa. Se a pessoa está falando contra aquele modelo que foi tão bom no passado, para os seus antepassados, bisavô, bisavó, avô, tantas gerações ali, fizeram tantas coisas, ele agora está dizendo que nessa geração vai mudar, que aquilo ali perdeu o valor para Deus, eles acham que estão fazendo muito bem se matarem essa pessoa em nome de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que muitos serão mortos, e quem os matar estarão pensando que estão prestando um serviço a Deus, porque estão defendendo uma denominação que há 300 anos fez tanta coisa boa, bonita. Só que é passado. Quem fez tem o seu galardão, está lá diante de Deus, seu trabalho não é vão no Senhor, mas vocês agora não estão fazendo nada. Vocês estão pervertendo o evangelho, vocês estão perseguindo os profetas, expulsando do templo, fazendo comércio no meio do templo, se aproveitando da localização para buscar a riqueza pessoal e não estão buscando a riqueza eterna e nem a glória de Deus. Então vocês já não estão mais no caminho dos seus antepassados. Não importa o templo, o prédio, o que importa é a vida, o que importa é a prática, o que importa é a obra, o vosso trabalho não é vão no Senhor, o que importa é o fruto. E Deus está aqui agora com machado nas árvores para cortar, está na raiz, para que aquela que não dê fruto seja cortada dessa obra. E a obra agora está na direção do Espírito Santo, como sempre deve estar, tem que estar, é aquele batizado com o Espírito Santo que deve liderar as Escrituras, a palavra, a visão de Deus. É quem está agora em comunhão com Deus, e o Espírito do Senhor testifica conosco que somos filhos de Deus e nos dá a palavra, a direção de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, que você seja batizado com o Espírito Santo e possa realizar a obra de Deus com correção para a glória de Deus, em nome de Jesus, o Messias. Amém.